Olá, quinta edição do podcast Resenha com Bona, muito feliz, muito alegre, o programa tem sido um sucesso, números de inscritos no YouTube crescendo bastante e aproveito para pedir uma vez mais, quem não se inscreveu ainda puder se inscrever, menos de um mês, começamos, salvo engano, no dia 20, já com mais de 600 inscritos, puder se inscrever lá, youtube.com/resenha do Bona, também nas redes sociais, lá no Instagram, @PRBonavides, né, Paulo Roberto Bonavides. E com muita alegria, uma vez mais, meu amigo, meu parceiro Rogério Conde. Rogério, prazer. Prazer é meu, Bona. Muito legal estar participando. Estou vendo, né, a crescente do programa, cada vez mais todo mundo comentando. Tive vários feedbacks bacanas aí sobre, né, com relação às conversas, cada vez melhor. E vamos tocar mais um. Os bate-papos legais, né? É isso aí. Uma audiência boa e tal. E você vê agora o número de inscritos assim, subiu bacana, né? Muito bacana. Você vê como está chamando a atenção aí as pessoas interessadas. Se deve aos seus comentários inteligentes. Nada, é o seu charme na frente da telinha. A sua beleza, a sua eloquência, Rogério. E hoje, uma vez mais, com um grande amigo, um irmão de fé, um líder, pelo menos para mim, da Igreja Católica, meu amigo, meu querido amigo, Padre Renan. Padre Renan, um prazer ter aqui você no nosso podcast, uma honra e uma alegria. Já tinha te convidado antes e não deu, na minha lista aqui você era um dos primeiros, é uma alegria ter você aqui com a gente. Prazer é meu, grande alegria num projeto novo, ser lembrado aí como um dos primeiros a participar. Venho com alegria prestigiar, conversar um pouco com duas pessoas próximas também, além da vida do exercício do ministério sacerdotal, também em algumas atividades políticas. É verdade. Eu confesso que cada programa tem uma emoção, um sentimento diferente, né? O último foi com o Zé. E o Zé, para mim, é um grande comunicador. E eu nunca fui. A gente está aqui nesse projeto, nesse bate-papo, né? Fiquei meio acanhado assim. Falei, o que eu vou perguntar para o cara, né? Que é um grande apresentador, um grande amigo nosso, né? E hoje, o Padre Renan, um cara que, assim, tem um carinho, um respeito, uma admiração. Você fica meio assim também, né? Mas, como eu te falei, é um bate-papo aqui para gente cada saber. programa tem uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica diferente. E o seu hoje, acho que assim, tem muita curiosidade para a gente saber, né? Então eu queria começar sabendo assim, com que idade despertou a tua vocação, esse desejo de ser padre? Você que é novo, quantos anos você tem? 38. 38 anos. Como é que começou lá atrás? Não, já à frente, né, frente de uma comunidade importante. Sim, da Igreja Matriz. Igreja Matriz. Lá de São Vicente. E lá foi um desafio bem do começo, que desde 10 meses de padre eu já assumi a responsabilidade dessa igreja, que para nós é a primeira paróquia do Brasil, né? Recebe esse título em 1535, então eu venho nessa responsabilidade de continuar essa história de uma igreja histórica, mas ao mesmo tempo com uma vida, com tantas pessoas querendo construir o reino de Deus. Tem padres que conseguem identificar uma fase específica, algum momento. Eu sempre tive ligação com a igreja, eu estudei no Colégio Marista, Colégio Santista, então lá a gente já desenvolvia bastante atividades com caridade, com projetos sociais. E participava da Paróquia da Pompeia, mais exclusivamente na comunidade do Bom Pastor, em torno de uns 10 anos. E ali depois comecei a ter um contato com um novo padre, o Padre Baldan, que assumiu a comunidade no ano 2000, e ali algumas tarefas que eu fui desenvolvendo, ao mesmo tempo estudando. Achei importante buscar uma formação primeira, até para ver se de fato era apenas uma vontade ou se concretizava como uma vocação, como um desejo de Deus. E assim eu fiz a faculdade de administração na Unisantos nos 4 anos. Aí no último ano o padre
Baldan perguntou para mim, falou, acho que você já se dedicou tanto para tantas pessoas, será que não é o momento também de dedicar para você? E ali a gente começou um acompanhamento vocacional, que eu acabei entrando no seminário no ano de 2008. Estava concluída a faculdade, com 21 para 22 anos, e aí eu já comecei o primeiro ano de filosofia, já ingressando, morando lá no Morro da Nova Sintra, na sede da filosofia. Você é natural de Santos mesmo? De Santos. Cara, com 21 anos, né? Você é dom mesmo, né? Porque é um chamado de Deus, cara. Porque, pô, tá no auge de querer sair, namorar, beber, os hormônios à flor da pele. E aí... É algo bem diferente. Eu lembro uma vez que dei uma entrevista para a Tribuna quando estava no seminário, a provocação da matéria era justamente isso, né? Com tantos jovens, uma escolha assim tão específica. Aí se olhar na Baixada Santista aí, com em torno de 1.800.000 pessoas, nós temos 93 padres, né? A proporção ela é muito pequena na totalidade de pessoas, então mostra algo bem específico. Mas eu sou da Diocese de Santos, então eu sou nascido na cidade de Santos, então eu sirvo a diocese que tem abrangência de Peruíbe a Bertioga, né, esses 9 municípios da Baixada Santista, onde eu tenho a minha atualização, meu serviço como sacerdote em alguma dessas comunidades. E só uma coisa, Bonavides, e a família? Como é que foi essa relação? Você tem irmãos, irmãs, alguma sua família? Tenho. Qual é a composição? Então, meus pais, sou filho de 2 psicólogos, a minha mãe também frequentava a comunidade, o meu pai mais nos serviços de caridade, também ele é voluntário da Sociedade São Vicente de Paulo já faz uns 25 anos. E, curiosamente, a minha mãe, que faz parte da igreja, mas ela ficou mais, assim, acho que com aquele coração de mãe de ver um filho que tinha acabado de se formar, e eu já estava trabalhando, meu primeiro trabalho foi em banco, então, assim, começando a abrir portas para o mercado de trabalho, já tinha um outro convite, e eu acabei indo para o seminário e declinei desse convite, então para elas foi mais difícil de ver ou correr aquele risco, né? Vai ficar lá tantos anos e não der certo, aí tem que retomar uma caminhada, mas isso num começo que dá aquele baque. Já o meu pai, que não frequentava as missas com essa frequência, ele falou, olha, se você tem dúvida, é melhor tirar a dúvida do que depois, quem sabe, numa fase adulta, ficar, se eu tivesse sido padre, a minha vida seria totalmente diferente, mas também, se não for isso para a sua vida, volta para casa e a vida segue, né? E aí isso é aquele começo, porque a gente não tinha contato com nenhum seminarista, a nossa comunidade não tinha essa frequência, né, de receber um seminarista, então tudo era muito novo, a gente conhecia o ritmo de comunidade, de missa, mas não essa proximidade com a formação, se eu ia me ausentar muito de casa, se eu ia passar, então era tudo muitas dúvidas, mas depois são tantas mães que falavam para minha mãe, nossa, que grande graça ter um filho padre, seria o meu sonho ter um filho padre, então acho que isso vai acabando mexendo e ao ponto de gerar essa transformação, de ter orgulho de participar, de ir acompanhando. Então, acho que no feedback de tantas outras mães e a própria comunidade que fica com muita expectativa, né, de ver aquele jovem que estava todo final de semana ali, sai e aí volta padre. Até é muito difícil para o jovem no seminário, porque quando ele está lá, ele não está sozinho, né? Ele acaba tendo várias pessoas nesse projeto que incentivam, que ajudam, que rezam, né? Então, você acaba tendo que ter sempre discernimento para não ficar só na emoção de pessoas e, de repente, não ser aquilo que
vai se realizar Cara, na sua vida. É uma graça mesmo de Deus isso daí, né? Porque você vê, ó, como você falou, são 1.800.000 habitantes para menos de 100 pessoas serem escolhidas ser padre, né? Mas você entrou um pouco mais velho, assim, geralmente, ou era antigamente? Antigamente os padres iam com 12, 13 anos, não é? A igreja teve uma fase que se chamava o seminário menor, que aí já ia, às vezes, estudando ou no ensino fundamental ou no ensino médio, aí dessa escola residia já numa casa de formação. Aqui na Diocese já faz muito tempo que não tem esse ritmo, mas o mínimo seria estar no 3º ano do ensino médio, fazendo o acompanhamento vocacional, e aquilo que seria o 1º ano de qualquer graduação seria a inserção no seminário, que aí seria o curso de filosofia. Então hoje daria para entrar no seminário com 17 para 18 anos, né? Eu entrei 4 anos depois, que foi o tempo da duração da graduação da administração, mas para mim acho que foi bom, que me ajudou ainda mais num processo de maturidade. A convicção de que o caminho é esse mesmo. A gente vê às vezes algum jovem que também não teve tanta experiência com a vida, com o mercado de trabalho, com responsabilidades, e quando chega no seminário parece que fica faltando alguma coisa. Claro que cada indivíduo é diferente, né? Tem pessoa que consegue, tem pessoa que é mais fácil. Então depende, mas para mim foi muito importante, e na minha vida como padre, o curso de administração acabou me gerando ainda mais responsabilidades, né? Que um dos meus ofícios, eu sou do conselho administrativo da Diocese, agora eu entrei no conselho também fiscal da Unisantos, então em comunidades, uma que teve muita dificuldade na área de gestão, então o bispo pediu para que eu pudesse ajudar, então não foi perder 4 anos, né? Poderia falar, você já poderia ser padre há mais 4 anos, né? Acho que essa formação foi que fortaleceu esse projeto de Deus. Eu falo isso porque o Rogério não sabe, ele não vai acreditar, porque tudo que eu falo ele não acredita, né? Mas você sabe, tudo, algumas coisas você sabe que eu venho de uma família muito católica, né? A minha avó era muito praticante ali no Valongo, eu tenho um carinho muito grande por aquela igreja, porque a minha avó frequentou ali muito tempo, né? Os meus pais são muito praticantes, né? Do Coração de Maria, o meu pai, né? Ele sempre foi muito praticante, a minha mãe também, e eu e meus irmãos, nós crescemos ali no Coração de Maria, e eu e meu irmão, nós fomos coroinha, muito tempo, mas muito tempo, o que eu devo ter de foto em casamento, cara... Por que eu não iria acreditar? Eu tenho certeza absoluta. Então, e eu e meu irmão, pô, era coroinha lá, e todo mundo queria que eu fosse... você fosse até pouco tempo. Faz tempo que você Não, agora eu sou coroão. Né? Eu achei que você ainda fosse. E aí, o pessoal lá da comunidade também queria que eu fosse padre. Mas engraçado isso que você falou, porque assim, o meu pai, né, óbvio, mas eu era muito pequeno, tinha 10, 12 anos, por isso que eu falei que antigamente tinha essa ideia, né? E aí o meu pai já meio empolgado, a comunidade também, mas a minha mãe também não. Minha mãe falou, não, meu filho não vai ser padre, né? Acho que aquele negócio, sentimento de mãe, né? E era muito cedo, cara, muito cedo. Então, porque eu acho que o problema é esse, começar cedo demais também, às vezes você acaba sendo influenciado pelo meio, você até se identifica, mas acaba sendo influenciado pelo meio. Eu acho que essa oportunidade que você, essa experiência de vida que você teve, principalmente na faculdade e tudo, eu acho que isso deve ter fortalecido, né? Que a aptidão é uma coisa que você sente, mas assim, você fortalecer um projeto de vida... Você nem passou por essa experiência de ser coroinha, nada disso? Também aconteceu por acaso. Na minha comunidade, até 2000, nós éramos ligados ao Valongo. Aí em 2000, fez uma nova divisão na Diocese e a Capela Bom Pastor ficou sendo ligada à paróquia da Pompeia, e aí chegou um novo padre. E aí ali eles ficaram, tinham 5, 6 coroinhas, ficaram acho que alguns anos, e aquela questão de adolescente, do dia para a noite, todos os coroinhas deixaram o ministério, e aí o padre ficou sozinho, e eu já fazia algumas outras atividades, mas assim, não fui por
vontade, que nem as crianças na minha comunidade mesmo, tem criança com 3, 4 anos, a mãe vem, ele tá tanto querendo ser coroinha. Eu falei, não, se ele quer, pode vir. Não foi algo que eu desejei, diferentemente da maioria dos seminaristas que desenvolve essa realidade. Eu acho que na minha vida muitas coisas aconteceram muito cedo. Eu já comecei a ajudar na comunidade, até acho que na administração da comunidade com 16, 17 anos, assim, assumi algumas responsabilidades mais cedo do que tantos outros jovens, né? Teve algum outro padre que saiu ali da Pompeia? Da minha comunidade do Bom Pastor, eu sou o primeiro, então até era curioso porque as pessoas falavam, mas eu vi a vocação em você sempre, né? Mas assim, então os de Depois, fora, né? Viam com facilidade, né? Falava, você vai ser padre, né? Sempre tinha esse comentário na comunidade, justamente porque eu estava sempre ali realizando atividades. Na Pompeia, o padre Elmiran teve uma fase da vida, acho que família morou por ali, então acho que seria a vocação da Pompeia antes de mim. E aí depois, o padre Rodrigo, que agora está na Santa Rosa de Lima, a família dele veio da região de Osasco, lá de Calcaia do Alto, e aí eles também vinham para cá de veraneio e ficavam na Pompeia. Depois ele se mudou para cá. A comunidade deve ser muito legal, né? Você tem um cara que está ali, cresce contigo e depois ele vira padre, né? Eu vejo que para as vocações, normalmente, é fundamental o papel do padre na comunidade. Que a gente poderia pensar, mas Deus chama, às vezes, 5 numa comunidade, não chama na outra, né? Ou seja, acho que o padre ele cria um ambiente vocacional na comunidade, seja o seu testemunho, o seu jeito de trabalhar, e aí a partir dessa realidade se cria um clima favorável. Na minha comunidade mesmo, eu já enviei jovem para o seminário, agora também há 3 anos eu estou na reitoria do Amparo, a gente está com um seminarista no seminário já há 1 ano e pouquinho, né, que é o Samuel, então, e já tenho jovens no grupo de coroinhas, uns 2, 3 que já falam assim já há um bom tempo que também querem ser padres, né? Então acho que esse clima muda totalmente esse processo entre aquilo que é opção para uma faculdade, mas aquilo que ele gosta da vida na comunidade, pergunta, vendo a minha vida, também gostaria de ter a vida dele, né? E a tua primeira missa, como é que foi? Aonde foi? Foi na Pompeia. Caramba, lá mesmo? Normalmente Nossa. tem esse costume até, acho que é uma forma de presentear a comunidade, então praticamente todos os padres rezam a primeira missa. Só quando ele é missionário, às vezes ele volta para rezar com a sua família, alguma coisa assim, né? Mas aqui eu fui ordenado dia 11 de abril de 2015, aí 12 de abril de 2015 eu rezei a missa do meio-dia na Pompeia. Normalmente na primeira missa sempre tem pelo menos mais um padre junto, até para a pessoa ficar um pouco mais à vontade, e se também, sei lá, né, pela emoção ou nervosismo tiver algum erro, aquela missa se completa, né? E aí o padre Baldan estava comigo, que é meu padrinho de ordenação, e aí ele fez também a pregação naquele dia, né, que a gente fica menos tenso, mas deu tudo certo, porque a gente tem as divisões, né, a homilia ele que fez. E você acha que o fato, né, da sua juventude ajuda na aproximação, assim, no início de uma evangelização, por exemplo, dentro de outros jovens, alguma coisa? Os mais velhos, até emendando a pergunta, os mais velhos, como que enxergam isso? Como que é? Porque você realmente é muito jovem, numa posição, né, de muita relevância dentro da igreja. Então, como que os jovens enxergam isso e aqueles na outra ponta, aqueles com mais idade? Eu vejo que ajuda, até porque a sociedade ela vem evoluindo tanto e, por exemplo, no processo da pandemia, teve que rezar missa atrás de uma câmera. Então, pedir para um padre de 80 anos fazer uma transmissão, fazer uma live, se comunicar com as pessoas,
foi muito difícil. E eu tinha um padre vizinho, que foi o padre último que se aposentou, que era o padre Feliciano, que faleceu esse ano. E ele falava, mas as pessoas não passam mais aqui, não vêm mais aqui. Eu falei, padre, por mais que tenha tantas TVs católicas, o seu povo quer te ver. Então, assim, você precisa... mas é muito chato. Eu falei, é chato, mas é necessário. Então, eu falei, você precisa... E aí foi aquela dificuldade para algumas transmissões, barulho, chiado, a gente tem que ver algum equipamento. Então, a facilidade de ser jovem, de se comunicar, ela é mais fácil. Ao mesmo tempo, a gente conhece alguns padres acabam batendo cabeça porque ele quer reproduzir da sua juventude situações que vivenciou para esse jovem que está totalmente modificado, né? E eu já tenho 38 anos, né, para falar com um jovem de 15, 20, assim, já tem aí muitos outros anos pela frente, mas eu sempre busco um gesto de acolhida, de trazer para eles como vocês querem a igreja, né, naquilo que a gente consegue também atender. Então, em movimentos de jovem, a gente se aproxima bem. E os mais idosos? Deve te ver como um filho, né? Os mais idosos têm algumas surpresas, né, que eles, por exemplo, para ir numa confissão, eles entram numa sala, não sabe quem está ali sentado, né? E então, quando olha, né, e vê um jovem, se assusta um pouco, né? Pensei que ia achar um padre velhinho. Já aconteceu de alguém falar, não quer? Não, mas fica surpreso, assim, no começo, mas aí depois agradece e acontece, né? Eu até falava brincando que eles falavam, você tem o estereótipo do padre, o velhinho, o barrigudo e o careca. Eu falei, eu só tô com a fase careca, espero que o barrigudo e o velhinho pode deixar mais um pouquinho para frente. Eu não sei se você se lembra, uma vez eu encontrei o padre Renan no Gonzaga aqui, né? E ele, sempre muito jovial, tal, né? E aí eu encontrei com ele nisso, eu vi a minha comadre que estava vindo. E ela sempre foi muito de gozadora, de brincar, tal, não sei o quê, né? E eu pensando, meu Deus do céu, cara, como que eu apresento ele? Nem sei se eu falo que ele é padre ou não, que é capaz de ela não acreditar e já falar umas besteiras, né? Aí ela veio, não sei se você se lembra. Eu falei, um amigo meu, padre Renan. Aí ela, até parece que ele é padre. Eu falei, por favor, eu já suando, né? Por favor, não brinca. Ela, e aí a gente começou a conversar. Aí o padre, mas tá indo aonde, tal, não sei o quê. Ela, para de chamar ele de padre. Eu falei, mas ele é padre, você quer que eu faça o quê? Aí ela, se ele é padre, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, acabou. Aí eu já fiquei sério, falei, acabou, ele é padre. Aí ela, o senhor é padre mesmo? Eu sou padre. Padre, desculpa, tá, não sei o quê. Mas deve ter muito disso, né? Porque é muito novo, cara. É um negócio diferente, né? Precisei várias vezes pegar o celular, mostrar fotos para provar, para tirar essa dúvida, assim, seja em ambientes, né? Porque a gente tem... as pessoas tendem a fazer o padre alguém não desta vida, né? E então, o padre vai ter amigos que naturalmente fazem aniversário, que comemoram aniversário, ou seja, então você também está em algum momento social e para eles é uma surpresa, né? Parece que o padre ele reza a missa o dia inteiro. Usa a batina 24 horas por dia, né? Vai dormir, acorda de batina, né? Eu ali em São Vicente, eu tenho que deixar o carro e pego o Boulevard para chegar em casa e eu lembro um garçom que tinha na esquina de um bar que tem ali e ele falava, olha... Sempre escutei falar de padre, mas não sabia, nunca vi um na minha frente, então eu sabia que existia padre, mas nunca tinha visto, né, um padre. Então reluta, né? E tem pessoas que não sabem nem meu nome, só falam padre, 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 né? Então suaviza para cada um de uma maneira, né? A gente perde um pouco a identidade, né? Fica o título, né? Aproveitando o ensejo, também algo diferente que eu não tinha visto. Hoje você está trabalhando na Prefeitura de São Vicente, lá na Secretaria de Direitos Humanos, né? Trabalho muito legal, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem lá. Como é que
foi esse outro lado, tem que ter autorização do bispo, é interessante também. Eu fiquei curioso também, essa parte que mais me deixou curioso. Eu sempre, até mesmo na minha comunidade, um dos meus primeiros trabalhos, uma liderança da comunidade acabou buscando esse apoio político, e aí acabou sendo eleito vereador, então vários da comunidade se mobilizaram, e ali... Então eu sempre tive contatos assim com a política, e acredito, assim como o Papa Francisco coloca, que é importante essa inserção, uma boa política de poder entregar projetos para as pessoas, dar dignidade. Então sempre achei interessante, mas também era um apoiador, né, de causas. Encontrava algum político, mostrava uma ideia, por que não dessa forma, comentava, apoiava, pô, essa pauta acho interessante e tal. E mais recentemente, aí também pelo município, a gente tem algumas relações com a Igreja Matriz e também com a Prefeitura, e se falou na possibilidade, na criação dessa secretaria, que é uma pauta bem forte. Até recentemente a Diocese de Santos criou um vicariato social, justamente, que é uma bandeira da Igreja Católica. E aí já tinha no ciclo de amizades a Solange Freitas, que depois foi deputada, e como tem orgulho assim de ver a caminhada dela, e uma pessoa que muitas vezes a gente saía junto com grupos de amigos, estava na pizzaria, num barzinho, conversando. Eu estava incluso nesses aí também. Também. E então, do nada, uma missão assim para o estado de São Paulo, relevante, e ali vendo o dia a dia dela, as causas. Muitas vezes a gente, no nosso papel, fala, pô, que vontade de estar trabalhando também nessa situação, mas sabendo que a prioridade, né, da minha vida é sempre o sacerdócio, tanto que em nenhum momento pensei em pedir uma licença, me afastar para uma causa. De vez em quando as pessoas falam, por que você não se candidata a vereador, porque você... Até surgiu várias especulações que eu poderia ser um candidato a vice-prefeito, tal, né? E aí sim teria que fazer uma decisão mais forte, que não é a minha pretensão. Eu sou muito feliz, realizado como sacerdote, e apareceu essa criação. Acharam que entre as possibilidades de começar surgiu esse convite. Eu mandei, né, uma conversa com o bispo de falar qual era a proposta, como seriam os trabalhos, né? Eu falei, da minha parte, tenho vontade de fazer e gostaria de tentar, né? Se eu perceber que está me atrapalhando, que, olha, a comunidade está sentindo, ou não é isso que eu pensei, não estou contribuindo como gostaria, a gente recolhe o time, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi que dava para conciliar as duas situações. A gente tem também um padre a mais, né, na matriz, né, que faz mais esses atendimentos quando estou no trabalho lá na secretaria, e também tem muitas coisas que a gente faz fora do horário, e a gente viu que está um ano, chegando a 1 ano e meio da secretaria, e uma secretaria que fez bastante entregas, e sempre naquilo que a gente faz com a comunidade. Para organizar um evento, a gente tem que juntar parceiros para que esse evento aconteça. Então, uma secretaria que funciona com pouco orçamento, né, e ao mesmo tempo consegue criatividade e mão na massa. Ter bastante atividade, cidadania na rua, e faz outras duas unir as curiosidades minhas aí da tua fala. Uma, você falou do Papa. Você já esteve com o Papa alguma vez? Já. Com qual deles? Eu já fui em Roma na época do Bento XVI. A gente participei de a gente se chama audiência com o Papa, que era feita num auditório, e aí ele passa, assim, mas com o Francisco tive bem próximo, ele apertou a minha mão, foi justamente para a canonização de Santo André de Soveral. E vamos falar dele daqui a pouco. E aí lá teve
o rito, e depois na quarta-feira, que é o grande evento, que é a catequese com o Papa nesse aspecto de deixar tudo mais popular, ele levou para a própria praça, e ali há um espaço de autoridades. Então nós fizemos uma inscrição, uma solicitação no Vaticano, como era uma bem proximidade com o evento do André de Soveral. Então tanto nós como a Arquidiocese de Natal, um pelo nascimento, o outro pelo martírio, e aí nós fizemos essas inscrições. Aí eu fui também acompanhado com o prefeito municipal, com o vice-governador da época, e ali nós estávamos representando o estado de São Paulo e a cidade de São Vicente e a igreja matriz onde ele foi batizado. Aí terminado o evento, o Papa passa nessas autoridades e ali a gente conversa 30 segundos, 1 minuto, mas que parece um tempo só da proximidade dos passos dele, assim, você vê ele todo de branco, assim, já você olha no entorno, pessoas que às vezes nem são de prática de fé, de comunidade, se emocionam, choram, assim, sente uma realidade diferente. E ali eu pedi a bênção, falei que era um padre novo, né, e que estava trabalhando na igreja onde Santo André foi batizado, e aí ele me deu a bênção e assim já foi para o próximo. Aí tenho a lembrança da memória e também de registros fotográficos. Que legal, demais isso, né? E você falou um negócio interessante. Eu tive em Fátima, lá em Portugal, com um amigo que ele é espírita. Uhum. E aí eu falei, eu vou assistir a missa. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, estava lá, né? Eu falei, eu vou assistir a missa. Pegamos uma missa em inglês no finalzinho, uns 10 minutos, mas às 18 horas tinha uma em português. E aí nós assistimos a missa inteira. E aí ele assistiu comigo, tal, e no meio da missa, depois da homilia, a comunhão, aí ele me cutucou e falou assim, eu gostaria de comungar. Olha que interessante, né? Falou, eu estou emocionado aqui, eu queria comungar. O que você acha? Eu falei, vai, né? Vou falar o quê? Eu não sei, podia ter te ligado, né? Falar com o Padre Renan. Mas é interessante, né? A emoção mesmo. O Papa é uma entidade, né? Dizem que é um dos 3 símbolos mais conhecidos, né? Do planeta. Tem lugares que já motivam, né? Você vai, às vezes, o Brasil inteiro tem a vontade de passar pelo Santuário Nacional de Aparecida, e a gente vê cada vez mais, nos anos vai aumentando o número de romeiros. Então, assim, tem lugares como Fátima, as pessoas dizem que a cidade inteira, né, ela tem uma espiritualidade diferente, então é só passando mesmo, mas essa experiência com o Papa, e ainda mais o Papa Francisco, né? Já teve por lá, Rogério, em Fátima? Já, mas quando eu entrei no Vaticano, eu tive que sentar. Tamanha emoção. A emoção e a energia que eu senti. É um negócio assim, você se sente tão... aí eu precisei sentar, procurei um canto para me apoiar. Deve ser uma série de sentimentos, de emoções, né? Ali É porque você escuta algumas coisas, por exemplo, emocionante. Você passa pelo Museu do Vaticano, chega na Capela Sistina e você olha, aí você escuta que o conclave para a eleição de um Papa acontece naquele local. Então você está num lugar que define assim algo. E a grandiosidade. Então você vai associando. Também, assim como eu já fui também na Terra Santa, e aí você, a cada momento, né, você abre o Evangelho, você está anunciando no domingo na missa e você associa aquele lugar do cenáculo, aconteceu este Evangelho, então você poder fazer essa relação é bem interessante e agrega muito. Não, tem umas coisas na igreja assim que eu acho fantástico, né? Domingo agora, eu fui na missa ali na paróquia São José Operário, sabe, ali na Rodrigues Alves. Uma paróquia bem simples, né? Uma comunidade mais simples e tal. E aí eu entrei lá, devia ter umas 50 pessoas, não tinha muita gente. Pessoal bem simples. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, às vezes a gente
né, ocupa um cargo, tem algum destaque assim, pô, e a gente tem que voltar às nossas origens, né? Falei, pô, tem que ser mais humilde, mais simples, procurar, né, atender todo mundo da mesma maneira. Então foi bom assim para refletir. Eu falei, pô, eu senti que Deus me levou ali, que eu precisava estar ali naquele momento, naquela comunidade. Vem a homilia de domingo, o padre falando, se você receber uma pessoa rica com um anel de ouro, trate da mesma forma que a pessoa mais pobre, mais simples. Você vê, parece que são coisas que vêm, né, para tocar, né? Eu acho que era uma mensagem bem objetiva para você. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida, cara, que é para a gente rever os conceitos e às vezes, né, de repente alguém que você tratou mal ou sei lá, alguma coisa, mas eu sinto que é para a gente voltar às nossas origens mesmo. Esse trabalho que eles fazem lá na Secretaria de Direitos Humanos é fantástico. Mas aproveitar e falar, daqui a pouco a gente está indo para o final aí, André de Soveral, né? Eu acho que, junto com você, acho que sou o maior divulgador do André de Soveral. Desde que assumi a Secretaria de Turismo, estou lá há 1 ano, eu tenho divulgado muito. O secretário de Estado, Roberto de Lucena, que virou um grande amigo meu, não sabia de André de Soveral. O governador Tarcísio também não sabia. E queria que você contasse um pouco quem é André de Soveral, a história dele, onde nasceu, onde ele faleceu, o dia litúrgico dele. A gente está querendo fazer alguma coisa em conjunto aí, então aproveitar esse espaço também para falar de André de Soveral. É interessante que cada santo tem as suas particularidades e o processo. Às vezes tem um santo que ele faleceu 1 ano, 2 anos, 5 anos, já tem uma causa para canonização. O do André de Soveral foram vários séculos para trás, então isso acaba hoje ainda não sendo tão acessível para as pessoas, porque ele nasceu em 1572, então São Vicente começou em 1532, né, com 40 anos da vila de São Vicente. E ele era um discípulo de José de Anchieta, então, ao mesmo tempo que, para que eu despertasse a minha vocação, eu olhei um padre trabalhando, André de Soveral olhava José de Anchieta e pensava, quero seguir este caminho, quero evangelizar no litoral ou também aonde for designado, né? Então, pelo histórico, ele foi batizado na igreja matriz, né, que a nossa paróquia já era elevada paróquia, e depois ele foi martirizado em 1645 lá para a Arquidiocese de Natal, em Cunhaú. Então lá é o lugar do martírio. Lá eles já fizeram algumas coisas. Era na época, né? Agora é Canguaratama, não é isso? Quando vai puxar para os escritos dele, como é algo sempre muito para trás, aí tem sempre como esse nome, aí os municípios vão buscando trazer essa realidade. Nós tivemos uma oportunidade no ano que aconteceu a canonização, e nós levamos para a encenação de São Vicente, a partir deste viés, era a temática o santo de casa faz milagre, né? Então que conseguiu legal fazer pela arte e contemplar na encenação. E ele foi canonizado em 2017, né? Isso. Já pelo Papa Francisco. Ele teve ele foi beato, né? Uma fase anterior no ano 2000 pelo Papa João Paulo ainda. Isso. E aí depois teve, acho que também facilita que o Papa Francisco, ele é jesuíta, também mais próximo aqui, por ser argentino, né? Então acho que com certeza escutou muito sobre ele e motivou, né, para que essa realidade pudesse acontecer. Aí nós fizemos, nessa época, até para prestigiar uma pequena caravana, né, de São Vicente, nós fizemos uma peregrinação lá para acompanhar umas 20 pessoas. E agora temos essa missão. A data litúrgica dele é 3 de outubro. Então, nessa data, a Igreja
católica vai rezar sempre a sua memória. Quem participa da missa diária, 3 de outubro, vai ter sempre uma celebração. Vamos tentar fazer uma grande festa esse ano lá, né? Queremos deixar essa marca. Lá, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, já fizeram um santuário dos mártires, porque nesse martírio dele, ele não foi sozinho, né? São em torno de 30 pessoas que morreram para defender a fé. Havia uma perseguição e eles tinham a opção de ou negar a fé e continuar vivos, ou correr esse risco. E para quem vive a fé com intensidade, tem Deus no centro da vida, perderia totalmente o sentido para a vida deles continuar vivendo, mas não celebrando a missa, não estando na comunidade. Então, num domingo acontece essa matança e ali todos esses, então a gente celebra André de Soveral e seus companheiros mártires, pessoas que a gente não tem ali o nome com clareza, mas que são mártires porque também morreram para defender a fé. E olha só, 3 pontos interessantes. O primeiro, o secretário de Estado, Roberto de Lucena, não sabia disso. Eu tenho falado muito para ele. E ele é evangélico, mas ele tem divulgado muito André de Soveral, até pela função que ele tem. E ele até fala brincando. Ele falou, pessoal, se vocês querem pedir alguma bênção, né, algum milagre, São Pedro, São Judas tem uma fila longa, porque são conhecidos. Vai na fila de André de Soveral, que é curta. O seu milagre vai chegar mais rápido. E se você falar com o Bonavides, ele ainda te passa na frente. O teu milagre é mais rápido ainda, né? Então esse é o primeiro ponto assim que eu achei bastante interessante, né? O segundo ponto, né, assim, o governador não conhecia também, nós demos uma réplica para ele. Hoje, todo chefe de Estado que vem para cá, os governadores, ele sempre, o Lucena liga, olha, o governador pediu para dar uma réplica e a gente encaminha, né? Então a gente está divulgando bastante aí o André de Soveral. E aí, o Estado de São Paulo, segundo ponto interessante, é que ele lançou um guia católico turístico agora, de todas as cidades do estado. Tem um guia. E São Vicente foi contemplada com 2 páginas. Eu encaminhei para lá, depois encaminhei, né, a Igreja Matriz e André de Soveral. Então nós estamos no guia. E o turismo religioso hoje é muito forte, traz muito dinheiro. Né? Mais. E aí no dia seguinte, recebi uma ligação do pessoal do Rio Grande do Norte, onde André de Soveral morreu, convidando a mim e algumas pessoas, e eu estendi já o convite para você e para outras pessoas, para irmos lá falar de André de Soveral e conhecer ele onde ele morreu. Olha que interessante, né? No dia seguinte do lançamento do Guia do Turismo Católico, o pessoal lá do Rio Grande do Norte já tomou conhecimento, entrou em contato com a secretaria e convidou para a gente ir para lá. E o terceiro ponto interessante é que a Baixada Santista passa a ter 2 santos, né? André de Soveral lá em São Vicente e o Rogério Conde aqui em Santos. Né? Como você sente? Um santo. Para te aguentar só sendo santo mesmo. Nós isso. Temos mais santos até, a gente brinca que a Diocese de Santos já é no plural, porque nós fomos causa da canonização de Santa Baquita e também recentemente da Madre Teresa de Calcutá, né? Que aconteceu milagre na cidade de São Vicente também. Caramba, os 3 então em razão daqui. São de maneiras diferentes, né? Sim, ele nasceu, de nascimento e esses 2 foram intercessões aqui na Baixada. Mas é bem interessante, agora também ampliado, né? Como o Estado de São Paulo reconhece, né? Dentro do seu calendário, a partir da lei que a deputada Solange encaminha, né, para a LESP, também reconhecendo esse 3 de outubro como essa data dentro do calendário do Estado. Dessa semana eu falei com a deputada Solange, nossa amiga dos 3 aqui em comum, né, e ela apresentou esse projeto, né, para ficar registrado mesmo, isso é bacana. A gente está indo para o final, mas 2 curiosidades que eu queria saber. Teus hobbies. Eu sei que é treinar, tá aí preparado e tal. Qual o horário que você vai para academia? Fala pro pessoal aí.
Tem o novo horário, fala o novo horário. A academia agora está abrindo às 5. 5 do quê? Acho 5 da manhã, né? Muitos vejo com bons olhos que as pessoas estão buscando mais hábitos saudáveis e práticas esportivas, né? Mas não dá para buscar essas práticas às 10 da manhã, 9h30, 9. O problema é que é para conciliar o Ministério Sacerdotal e atividades da Secretaria, aí os horários vão se restringindo bastante. A academia tem os horários de pico também, né? À noite, por exemplo, 8 horas da noite, depois da última missa poderia ser uma opção, mas ela está lotada, né? E aí você Quantas horas você dorme por dia? Em torno de 4, 5, Nossa, 6 horas. Padre Renan, deixa eu só, antes do Bonavides encerrar, que eu fiquei com essa dúvida, assim. A gente percebe que você, né, tem uma desenvoltura bacana, tem uma formação. Então, para nós, é fácil de perceber que você desenvolve a sua atividade, a sua dupla atividade, de forma muito tranquila. Mas eu queria saber, você tem existe algum empecilho, não empecilho, mas a comunidade, principalmente o pessoal mais antigo, tem alguma restrição, ou eles enxergam de repente que não é correto, de repente vai o padre exercer uma atividade no executivo, política, que isso pode trazer alguma incompatibilidade com a atuação de sacerdote? Como que é isso? Eu acredito que assim como foi uma surpresa para minha família, para as pessoas mais próximas do meu ingresso no seminário, que era sempre muitas dúvidas de como seria, acho que do anúncio gera sempre como vai ser agora. Não vou ver mais o padre vai estar só na atividade política, ele está negando o seu ministério. Então, assim, acho que quando uma fase de dúvida, mas depois tem medo do novo, né? Mas assim, nós temos padres, por exemplo, que têm vínculo na sua atividade, lecionando na Universidade Católica. Existe padre que é concursado e dá aula no colégio estadual. Então, assim, não sou um caso único. Existem, assim, outras formas de não estar ali 24 horas no ministério. Mas até tem um ditado que às vezes as pessoas falam: olha, você quer alguma coisa, pede para aquele que já está fazendo muita coisa, que ali sai, né? Aquele padre ou aquela outra pessoa que tem muito tempo, às vezes vai ter um pedido e não é atendido. Então, os meus fiéis sabem, assim, ninguém fica sem falar comigo, né? Hoje tem a rede social, o celular, meu celular é totalmente acessível na comunidade. O pessoal me manda mensagem o tempo inteiro, seja um caso de batismo, muitas unções. Tem vezes que bem à noite, teve uma sexta-feira que 10 horas da noite eu fui no hospital na Costa. Então, assim, eu vivo integralmente também o meu ministério, né? Então, acho que se eles percebessem uma ausência, olha, não vejo mais o padre, não... como eu vai no final de semana ver o excesso de missas que eu celebro, então acredito que... Dormindo 4 horas por dia, né? Meu dia rende, assim, eu gosto de dia agitado, eu gosto de atividade, como por exemplo o convite aqui, eu faço uma forma de encaixar no meu horário, né? Assim, eu tenho um tempo pequeno, como que seria a folga do padre, mas ao mesmo tempo bate, porque eu tenho esses horários com a prefeitura também, né? Então, se a minha folga seria a terça-feira, a parte da agora, que é justamente o horário, né, aqui do convite. Então, assim, eu sempre, se me faz um convite, assim, eu tento fazer uma forma de poder atender, né? Só quando... Olha, vem celebrar a missa aqui, eu falo, como fica a minha comunidade? Você vem, troca comigo, eu vou. Se não, deixar minha comunidade desfalcada, não. Então, a minha igreja é uma das paróquias que mais tem missa na Baixada Santista.
e o povo responde bem, a gente amplia horário, fortalece, pega esses dias finados, Nossa Senhora Aparecida, a gente incrementa com horário nas comunidades. Então o povo tem uma comunidade bem assistida, é uma das comunidades que mais tem horário. Fora em julho, teve uma quermesse maravilhosa, todos os finais de semana, né? Foi bem legal. Então a gente sempre valoriza cada data, porque é difícil, tem igrejas que tem missa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana. Nós temos do 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os dias tem missa e pelo menos 2 horários, né? Então é uma comunidade bem ativa e isso não ficou desfalcado. Acho que assim, se eles começassem, olha, agora eu vou para a comunidade, não tem missa, porque o padre está fazendo política. Pode ser que alguém muito ideológico, né? Olha, eu não gosto desse partido, eu não gosto desse... Eu não sou filiado, né? Mas ao mesmo tempo, eu não gosto desse prefeito, você vai fazer parte desse time. Aí alguma coisa assim, mas muito pontual, pequeno. Acho que todas as atuações políticas a gente consegue olhar e ver esse projeto interessante, isso funciona, seja... tendo uma base ideológica ou não. Acho que pensar dessa forma que a oposição faz tudo errado seria muito pequeno. Então eu não vejo, acho que são casos assim, muito pequenos que pode ter alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo tem pessoas que falam alguma coisa, mas às vezes eu queria também ter essa oportunidade, queria estar no seu lugar. É um outro. Então assim, o ser humano tem suas lutas, mas eu fiz o processo, né? No começo deu até matéria na tribuna, pode, não pode, precisa da liberação. Tudo que eu faço, assim, eu faço aberto, eu converso, né? Assim, se o bispo falasse, olha, não, eu tenho outros projetos para você. E ao mesmo tempo, assim, eu cheguei a ficar com 3 paróquias, eu tenho várias assessorias diocesanas, né? Eu cuido dos ministros do estado da nossa baixada inteira, que são quase 3 mil ministros de Eucaristia, liturgia, a gente faz evento de Cristo Rei, então tem o centenário da diocese, eu coordenei várias frentes de trabalho dessa... Não, então tá assim, dormindo muito, tem que dormir menos, tá dormindo muito. Então, vai dormir no ponto. Eu tenho esses conselhos, né? A gente tem formação dos padres, meu pai é ministro, motivação. Tá lá então sobre a sua batuta. Então, aí, assim, as pessoas sabem, podem ter alguma coisa, mas acho muito pequena e seria um pouco injusta. Quando as pessoas vão vendo assim, nossa, mas dá para conciliar as duas coisas, que nem o evento que a gente fez da cidadania recentemente foi para o povo de situação de rua na nossa dependência da paróquia, ou seja, então a gente juntou 2 forças para a sociedade, para o munícipe, então eu vejo que dá certo fazer parceria e se a gente não faz parceria, quem perde é o munícipe, né? Padre, nós vamos encerrando. Posso fazer uma brincadeira aqui no final ou não? Que time você torce? Palmeiras. Isso não é pecado? Palmeirense, padre. São tantos títulos, né, recentemente, que o pessoal fica até com inveja, né? Que já entra para ganhar. Já. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sério para encerrar. Assim, tem algum versículo que você gosta mais, alguma passagem? Eu gosto muito daquela passagem, não me lembro se é de São Paulo a Timóteo ou São Paulo a Coríntios, que fala, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a minha fé. Sim. Essa eu acho que é muito bonita. Você normalmente nós padres, assim? Nós temos os lemas, né? Então, para minha ordenação diaconal, eu tenho o lema Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir, que é de Jeremias. E para de sacerdote, também dentro desse contexto nosso de praia, de mar, segui-me e farei de vós pescador de homens, né? Então, dentro desse contexto, dessa passagem, a gente percebe claramente que eles estavam pescando, realizando o seu ofício, mas Jesus chama eles para um outro ideal, para uma outra caminhada. Eu acho que tem muito a ver com a minha vida, né? Que eu estava ali na vida bancária, trabalhava bem, era feliz nessa profissão e ao mesmo tempo fui direcionado para algo maior, né, que é aquilo que eu realizo todo dia e
e sou muito feliz. Claro que assim, quando a gente lê a Bíblia, e principalmente nós que precisamos todo dia ler o trecho para poder fazer a homilia, o mesmo texto bíblico ele vem de formas diferentes, a gente faz outra leitura, fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado para fazer a reflexão do último domingo, eu fiz por um outro viés que eu nunca tinha visto, falado, então aí vão surgindo tantos outros versículos e também sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Talvez como você falou Sim. sobre a sua experiência no último domingo, então às vezes daqui a 10 anos eu estou com uma outra realidade e aquele texto bíblico vai fazer um outro impacto porque eu estou vivendo algo, às vezes a pessoa está vivendo uma provação, tem uma enfermidade, então, ou seja, é um outro ato de fé, né? E vocês, padre, para finalizar, mais uma curiosidade, vocês podem pensar assim, um dia eu gostaria de ser bispo, se não o Papa, já pensou o primeiro Papa brasileiro? Olha, é assim, a gente olha, por exemplo, a Diocese de Santos fez 100 anos agora, e da Diocese de Santos inteira, destes 100 anos, só um padre foi ordenado bispo, que foi o Dom Manuel Pestana, que já é falecido. Então, assim, não é algo muito recorrente, né? Então, e também tem outras realidades, que normalmente, se um padre fosse ordenado bispo aqui, possivelmente ele estaria trabalhando em outro lugar. Eu gosto muito da Baixada Santista, então, assim, vivo na Baixada feliz e, assim, se puder viver aqui na Baixada Santista sempre, eu vou ser muito feliz. Acho que a igreja sempre combate um certo carreirismo para você também não ficar naquele desejo de querer e de repente acaba não sendo aquilo que a igreja te coloca naquele passo. Acho que às vezes a gente pode ter alguma questão assim, se imaginar, né? Às vezes reza uma missa numa outra comunidade e fala, pô, será que um dia você é o responsável por essa igreja? Mas não é algo que consome assim ao ponto de eu sou muito feliz assim se o bispo não é um objetivo assim. Eu falo até quando a gente comemora datas lá na paróquia de aniversário da função de responsável da comunidade, que é em fevereiro, eu falo assim que eu vou lá na matriz, eu sou muito feliz, eu só quero superar a nomeação do Padre Chiquinho na São Judas, né, que foi 48 anos e 9 meses, né? Então, assim, para mim, se eu tivesse que ficar lá para sempre, estava super tranquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, a comunidade sabe que o padre está de passagem. Isso eu sempre deixo muito claro, e quando alguém vem com uma ideia, com alguma coisa, eu sempre deixo isso. Hoje eu estou, talvez, né, em alguns momentos já de final de ano, dentro das possibilidades que o bispo vai articulando para poder suprir as necessidades. Eu já fui mencionado em outras comunidades, ou seja, eu poderia já hoje não estar à frente da Igreja Matriz, mas não é que o bispo queira me tirar da igreja, que às vezes naquele cenário vê uma característica, uma aptidão de um padre, de outro, e o bispo sabe que eu sou totalmente livre, assim, se falar, olha, no final do ano precisa sair de lá, eu precisaria contar com você em uma outra comunidade, ele sabe que pode contar, assim, isso já aconteceu, a minha provisão vai até fevereiro de 28, mas a gente segue, que não é surpresa para ninguém, um juramento de obediência ao bispo e aos seus sucessores, né? Então, mesmo os outros bispos que virão pela frente, então, assim, não é um carreirismo, um desejo de ser esta função ou outro, né? Mas acho que é mais uma coisa saudável de pensar e de ser livre, tanto é que eu estava na matriz, eu precisei juntar com a Cristo Rei no momento que estava sem padre, eu fiquei como administrador lá, apareceu a São João Batista num outro município em Santos, eu também acabei cuidando, depois o padre Júlio deixou a reitoria do Amparo para viver na residência dos sacerdotes, dos padres idosos, e aí o bispo pediu para que eu assumisse lá também, aí acabei já deixando a Cristo Rei e também a São João Batista, e eu estou sempre nesse senso de colaboração. Olha, preciso
Até essa última provisão que foi para o conselho da universidade, eu não fui nem consultado, né? Chegou assim o papel, e eu acho isso bem saudável, porque o bispo sabe que pode contar comigo. Se ele falar, olha, eu preciso dessa função, pode ser que eu fale, olha, eu não sei muito como contribuir, mas, né, se você vê alguma coisa que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Legal, bacana. Mas se de repente um dia virar papa, eu e o Rogério vamos estar lá, dar um tchau lá na janela, né? Seria uma senhora que passou na comunidade, agora ela mora na Praia Grande, que ela falou que ela me entregou um papelzinho, ela falou, vai ficar, guarda esse papel, que foi um sonho meu, que eu te vi como papa. E eu falei, se isso acontecer, você pode ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa que falei, então você já é a segunda. Padre Renan, muito obrigado, Deus te abençoe sempre, continue esse grande padre, esse grande amigo, né, esse homem de fé que lidera a sua messe de forma brilhante. Uma alegria ter você aqui com a gente. Quando quiser de novo, seja muito bem-vindo. Agradecer também o pessoal da Tela VIP, né, Rogério? São nossos parceiros aí. Tela VIP. Hoje foi a primeira vez que nós não falamos que o Max dança. Foi só para deixar registrado no final. Nós né? Poupamos o Max dessa Rogério, vez. Obrigado uma vez mais aí. Eu que agradeço, mandar um abraço para o padre, agradecer a presença dele, dizer que foi muito bacana. A gente, né, eu e todo mundo que vai nos acompanhar, está nos acompanhando, tem muita curiosidade, né? Você, por essa juventude, por esse dinamismo, acaba, né, levando essa curiosidade para todo mundo. Foi muito bacana. Parabéns pelo trabalho e fiquei muito satisfeito. Valeu, gente. Vamos encerrando aqui podcast, então, Resenha do Bona. Muito feliz, como eu disse. Se inscreve lá no YouTube, youtube.com/@Resenha do Bona. Instagram, Tela VIP, né? São nossos parceiros aqui. O estúdio muito bacana, estúdio muito bonita. E a gente se encontra na terça que vem. Valeu!